Fala, desbravadores do OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje é o último vídeo da nossa série de análise de vade-mecum. Vamos analisar o mini vade-mecum da Saraiva. Vem comigo! Então, pessoal, esse é o nosso último vídeo da análise aqui dos vade-mecums, tá? Esse é o mini vade-mecum da Saraiva. Então a gente já fez a análise do material da Ridel, da Juspodium, da RT, o material oficial para o OAB da Saraiva e agora o mini vade-mecum da Saraiva. Vamos lá, vamos abrir ele. Mini vade-mecum da Saraiva custou R$ 69,00, não vem com nenhum brinde, tá? Então, nenhum dos dois materiais da Saraiva não vieram com nenhum brinde. O da Ridel veio com um ótimo dicionário jurídico, o da Juspodium veio com marca fácil para dividir os códigos no próprio material, o da RT veio com um dicionário jurídico menorzinho um pouquinho, o da Saraiva, que foi o mais caro, não veio com nada, e esse aqui também não veio com nada, mas é um material mais compacto, é menorzinho, ele custou apenas R$ 69,00, então tudo bem, não tem nenhum tipo de brinde. Ele tem uma capa dura, também não é tão dura quanto o material da Saraiva e o da RT e da Juspodium, é mais ou menos a mesma capa do material da RT, tá? Então é uma capa que ele é um pouco flexível. Mas claro, esse aqui é um material que ele é de mais fácil transporte. Então, por exemplo, se você está na faculdade, você tem que todos os dias levar um vade-mecum para a faculdade, é muito mais fácil carregar um desse do que o da Ridel, que é um material muito mais pesado, tá? Mas vamos ver o que importa, vamos ver se ele é adequado para utilizar no exame da ordem, o que a gente pode fazer com ele. Bom, a primeira coisa que eu observei abrindo esse material é que ele não é colorido, ele só tem uma cor única, na verdade duas cores, né? Não, na verdade uma cor só, ele é verde. As letras são verdes, toda a marcação é verde, então ele não tem nenhum outro tipo de cor. E nisso ele acaba sendo parecido com o material aqui da Juspodium, que também tinha uma única cor. Esse aqui também é uma cor única, apesar de que ele tem alguns fundos, tá? Alguns artigos aqui eles estão marcados com fundo também de verde, que acaba ajudando um pouco. Títulos eles estão em negrito, então isso aí dá uma diferenciação, mas ele é todo verde, é uma cor única. Aqui no início dele tem aqui o número das páginas dos códigos que ele tem, então vamos dar uma olhada aqui para ver o que ele vai ter. Aqui me parece que tem enunciado, pelo título tá falando que tem enunciado, então vamos dar uma olhada para ver se realmente ele tem esses enunciados. Ele tem enunciados da jornada de direito civil e também tem enunciados da jornada de direito do trabalho. Então isso significa que esse material não pode ser utilizado para a segunda fase da OAB. Mas olha só, pessoal, eu jamais levaria um material desse aqui para a segunda fase da OAB. É muito melhor você levar, primeiro, um material que é específico, por exemplo, o da Juspodium é específico para a OAB, o da Saraiva também é específico para a OAB, então são materiais que você não vai ter problema do corretor tirar ele, do examinador tirar ele. Aí eu também levaria um material específico da disciplina. Então quem faz direito penal leva um material grande e leva um material pequenininho específico para a OAB em direito penal. E todas as áreas têm, direito do trabalho, administrativo, civil, todos têm o seu vade-mecum menor. Por quê? Se chegar lá na hora, o examinador, ele não for com a sua cara, ele olhar seu material e falar que ele não é adequado e tirar o seu material, você tem um outro material de reserva e você consegue ainda fazer a prova com ele. Mas vamos dar uma olhada então no que ele tem. Esse material aqui, então, ele tem enunciados, que significa que não pode ser utilizado na segunda fase da OAB. Eu já consigo verificar que ele tem súmulas do STF, súmulas do STJ, súmulas do TST, também tem as orientações jurisprudenciais. Estou tentando achar aqui um índice de súmulas. Deixa eu ver se ele tem algum tipo de índice de súmulas. Tem um índice de legislação complementar. Ele não tem um índice de súmulas. Isso é um problema, porque se você quiser pesquisar por um assunto específico, não vai conseguir achar, e isso dificulta demais a sua pesquisa. Como que se manuseia vade-mecum? É utilizando exatamente os índices. E esse aqui, como não tem, você vai acabar sendo bastante prejudicado. Mas bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no índice da Constituição Federal. Primeiro, a letra dele é menorzinha. Claro, ele é um material menor, então a letra, por óbvio, que também é menor. Mas mesmo sendo menor, ainda tem as remissões. Então, em cada artigo, ele tem uma remissão aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui no índice. Índice alfabético da Constituição Federal, então ele possui um índice. Vamos olhar igual a gente fez nos outros vídeos para ver se ele tem hora extra aqui.
Horário de trabalho, hora extra também tem aqui, então o índice, o que a gente consegue perceber é que o índice da Saraiva é bom, ele foi melhor do que alguns outros materiais, foi mais fácil encontrar. Apesar de que no material da Juspodium tem um índice de súmulas, que é um quadro de súmulas que é muito bom, que eu não vi em nenhum outro material, só nesse da Juspodium, que acaba facilitando bastante. Vamos olhar aqui aquela situação para verificar se tem algum tipo de marcação em artigos que não foram recepcionados ou então que foram revogados tacitamente. Vamos abrir aqui a CLT lá no 492. CLT. CLT tá toda marcada aqui. Vamos ver o porquê que ela tá toda marcada. 492. Olha só, pessoal, que interessante. O artigo 492 está marcado. Foi o único material que marcou um artigo que não foi recepcionado pela Constituição Federal. O material mais barato, todos os outros materiais caros, nenhum tinha essa marcação. Esse aqui foi o único que trouxe essa marcação. Artigo 492 não recepcionado pela Constituição Federal e também trouxe informação. Entendemos prejudicado o disposto nesse artigo pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, olha só, um material que a gente não dava nada por ele é o que tem uma informação importantíssima. Agora, Saraiva, por que você não colocou no seu material caríssimo também essa marcação? Ia facilitar demais. Ele também tem aqui algumas marcações que eu imagino que sejam artigos inseridos ou modificados pela reforma trabalhista, também estão marcados aqui. Então, o único material que trouxe essa marcação. Vamos verificar aqui se ele trouxe a Lei 12.527 de 2011, que foi a que a gente pesquisou em todos os outros materiais tinham. Então, vamos lá, não tô achando. 12.506. Da 12.506, ele pulou para a 12.529. Então, esse material não possui a Lei 12.527 de 2011. Como a gente falou, é uma lei que já foi cobrada no exame do OAB em Direito Administrativo, Lei de Acesso à Informação, e esse material não tem. Mas tudo bem, a gente pode até dar um desconto para esse material, porque ele é um material compacto. É muito óbvio que não dá para colocar toda a legislação em um material desse tamanhozinho, da mesma forma que tem no material da Ridel, por exemplo, que é um material muito completo. Mas olha o perigo de você não ter um material adequado aí para os seus estudos, ou então principalmente para a segunda fase do OAB. Chega na segunda fase do OAB, você nunca ia achar a fundamentação jurídica, porque não tem essa lei nesse material. Outra coisa em relação a esse material, ele tem 2 marcadores de uma cor única, então esse aqui também ajuda. Outros materiais aqui tinham mais, tá? O da Ridel tem 4, o da Saraiva tem 4, o da Juspodium tem 1 e o da RT tem 2 marcadores. Esse aqui também tem esses 2 marcadores para dividir os materiais. Bom, então essa aqui a minha opinião sobre esse material. É um material compacto, mais fácil de transportar. Eu acho que compensa para quem está estudando, principalmente para quem está aí nos primeiros períodos da faculdade. Tem que levar um vademecum todo dia para a faculdade, mas se você vai fazer a segunda fase da OAB, esquece. Não dá para utilizar esse material. Primeiro, porque ele tem enunciados e você pode não ser permitida a utilização dele. E segundo, porque ele não tem uma legislação mais completa, então não sugiro que você utilize esse material aqui na segunda fase da OAB. E a minha opinião sobre qual material foi o melhor, o mais completo. Olha só, se você está pesquisando um material simplesmente para você estudar, o da Ridel foi o material mais completo. Ele é o mais robusto, é o material maior, ele vem com um dicionário jurídico muito bom. O material da Juspodium é um material bom também, ele é voltado para o exame da OAB, então você pode utilizar ele na segunda fase da OAB, mas ele não é tão completo quanto o da Ridel. Então, para a segunda fase do OAB, compensa o da Juspodium ou então da Saraiva Grande, tá? O material da RT, eu achei ele um pouco mais frágil do que o da Ridel. Eles têm o mesmo preço, então os dois você não pode utilizar na segunda fase da OAB, mas para estudar você poderia estar utilizando. Entre o da RT e o da Ridel, eu escolheria o da Ridel, que me parece ser um material muito mais completo, veio com um ótimo dicionário jurídico. Agora, para a segunda fase da OAB, entre o material da Juspodium ou o material da Saraiva, eu escolheria o material da Saraiva. Apesar dele ser um pouco mais caro, mas ele tem uma divisão melhor de cores, ele é mais fácil de ler e ele tem aquela questão de informação sobre artigos que foram tacitamente revogados ou não recepcionados pela Constituição Federal. Apesar de que ele não marca esse artigo, mas pelo menos ele tem um texto ali com a informação. Por outro lado, o material da Juspodium tem um quadro de súmulas e orientações jurisprudenciais muito bom, que eu só achei nele, facilitaria bastante também.
aí. Então, muito complicado. Acho que você tem que testar os dois aí e de outras marcas também e ver qual que adequa melhor. Esse pequenininho aqui, ele foi o campeão no sentido de estar marcando os artigos revogados ou não recepcionados pela Constituição. Foi o único, o menorzinho é o mais barato também. Então eu acho que esse aqui é muito bom para quem está começando a faculdade, aí bem nos primeiros períodos da faculdade, é mais fácil de você transportar ele tem essa vantagem. Pessoal, vamos sortear todos esses 5 materiais. Se você quer ganhar esses materiais, faça sua inscrição pelo site www.mapadodireito.com.br/sorteio. Siga todas as instruções que estão nesse site. Gostou dessa série de vídeos? Comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e também se inscreva nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.